que é a casa do Senhor. E a primeira leitura do profeta Isaías diz para nós: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Isaías então fala para nós, por meio da profecia, desta vinha de um amigo dele, que fora não cuidada conforme o vinhateiro desejava. E esta vinha então foi destruída, foi invadida, foi deixada de lado, porque não correspondia ao desejo do Senhor. E aqui então o vinhateiro esperava que as uvas viessem boas, e as uvas vieram ruins, não produziram bons frutos. Por isso essa vinha foi destruída, por não produzir frutos bons. Essa vinha, caros irmãos e irmãs, hoje somos nós, convidados do Senhor a darmos bons frutos. Caso contrário, esta vinha será destruída, porque não corresponde à vontade de Deus. Que nós, como vinhas do Senhor, produzamos frutos bons, não frutos selvagens, frutos ruins. E aqui então o profeta diz: por não ser conforme a vontade do Senhor, esta vinha ficará sem chuva, experimentará o sofrimento, as nuvens do céu não vão mais fazer cair água sobre ela, sofrerá, perecerá por não viver a vontade do Senhor, o povo de Israel e de Judá. E aqui então Isaías já está prevendo a invasão que será feita no povo de Israel. O povo será invadido por outros povos. O javalis é uma linguagem figurativa, simbólica, dizendo: outros povos destruirão, arrasarão as vossas cidades, porque não estão agindo conforme a vontade do Senhor. Rezemos, irmãs e irmãos, para que nós sejamos esta vinha esperada e desejada por Deus. Que não venha sobre esta vinha a destruição e a calamidade, mas que sejamos atentos à vontade do Senhor, o dono da vinha. E nós respondemos com o salmista: a vinha do Senhor é a casa de Israel. E esta casa de Israel, amados irmãos e irmãs, hoje somos nós, chamados a sermos vinhas que dá frutos bons. A vinha do Senhor somos nós. E aí nós rezamos com o salmista que clama a misericórdia do Senhor em favor dessa vinha. E nós também hoje queremos clamar a Deus que tenha misericórdia de nós, sua vinha, para que nós, ouvindo a sua palavra, possamos corrigir as nossas fraquezas e buscarmos produzir frutos bons. A segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses nos pede para não nos inquietarmos. Estamos num período de muita inquietação, vocês estão vendo nas ruas, com esta pandemia, estamos muito inquietos, apreensivos, tenebrosos, e consequentemente agora vem o meio político que nos deixa ainda mais inquietos. Mas a palavra de Deus pede para nós: não vos inquieteis com coisa alguma. Tende confiança em Deus, apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Nós devemos apresentar a Deus, só que nós queremos apresentar aos homens as nossas necessidades, e depois que dá errado a gente quer apresentar a Deus. Mas a primeira apresentação tem que ser a Deus, das nossas necessidades. Apresente a Deus em orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. Paulo convida a comunidade dos Filipenses a não ser malagradecidos,
a agradecer, a não só pedir, mas também agradecer. As orações já devem ser acompanhadas com ação de graças pelas maravilhas que Deus realiza todos os dias em nossas vidas. E só assim a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, esta paz de Deus ultrapassa todo entendimento, guardará vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Devemos buscar que o nosso entendimento, o nosso coração sejam voltados para Deus. Ele então nos dará tudo o que necessitamos. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Para nós cristãos, não nos ocuparmos com coisas banais, mas nos ocuparmos de buscarmos as virtudes que vêm de Deus, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, não se ocupar com coisas que não têm valor, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes, assim o Deus da paz estará convosco. Praticai. Somos convidados a ouvir, colocar no coração e vivenciar, colocar em prática o que aprendemos. Ao sairmos daqui, continuarmos a missão. A missa termina, a missão lá fora começa. Que nós possamos colocar em prática o que ouvimos do Senhor em cada Eucaristia, em cada celebração. E por fim, vem a leitura do Santo Evangelho. A leitura do Evangelho também fala da vinha. Um vinhateiro que precisou viajar, o dono da vinha, e entregou aos cuidados de vinhateiros para poder cuidar da vinha. Mas não era deles a vinha era do dono. Eles eram cuidadores em nome do dono, só que eles se apossaram da vinha como se fosse deles. Quantas vezes nós nos apossamos das coisas de Deus como se fossem nossas? Quantas vezes, em grupos pastorais e movimentos, nós nos apossamos e nos fechamos em nós mesmos, não abrindo espaço para outros entrarem na vinha? Já pensaram que também pode ser nós, muitas vezes, esses vinhateiros que fecham-se em si e assumem a vinha como sua, ao invés de entenderem que são administradores do dono da vinha? E aqui então, amados irmãos e irmãs, o Evangelho diz que o dono da vinha mandou os empregados receberem da vinha o que lhes era devido, e estes foram espancados, outros foram mortos, outros foram apedrejados, e o dono da vinha soube e mandou reforço, mandou mais gente ainda, e aí eles fizeram a mesma coisa. Esta vinha é o reino de Deus que nos é oferecido, mas que é sempre rejeitado por muitos que querem ser donos do reino. Aqui Jesus está se referindo aos fariseus, sacerdotes e anciãos do povo, que estavam à frente e mataram os profetas, mataram os apóstolos, mataram a muitos. Veio os profetas primeiro e muitos morreram, vieram outros, foram apedrejados, vieram outros, também mataram, não acolhendo a responsabilidade de cuidar da vinha, não como sua, mas do dono. E aqui então o evangelista conta, de uma maneira de parábola, que de repente o dono da vinha disse: vou agora mandar meu filho, porque ao meu filho eles irão respeitar, eles não vão, meu filho tem a mesma autoridade que ele.
E o Filho nós sabemos que é Jesus, que veio para assumir a vinha do Senhor, a casa do Senhor, a comunidade do Senhor. E aconteceu pior ainda. Eles pensaram: vamos agora matar o filho do dono da vinha, porque nós ficamos com o dono, ele é o herdeiro. Matando ele, a vinha fica para nós. O egoísmo desses vinhateiros levaram à morte cruel de Cristo na cruz. Este que é o filho do dono da vinha, a vinha que é do Senhor e não dos vinhateiros. Porque o povo de Israel, os sumos sacerdotes, anciãos, mestres da lei, achavam-se donos da vinha do Senhor. Não nos achemos donos da vinha do Senhor. É o Senhor que é o dono e que pedirá contas desta vinha a cada um de nós. E aqui então, irmãs e irmãos, mataram cruelmente, de modo violento na cruz, o filho do dono da vinha, Cristo Jesus. E aqui então, ao contar esta parábola, Jesus pergunta aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo o que é que vai acontecer com esses vinhateiros. E eles nem se dão conta que Jesus está se dirigindo a eles, que são eles esses vinhateiros, iguais a nós, que muitas vezes ouvimos a palavra e achamos que é para o outro. Eita, o padre está ali falando, não é para fulano, às vezes é para você. Deus está se dirigindo a você e você não está conseguindo enxergar que Deus está falando para você. E os chefes anciãos não se tocaram, acharam que estava falando de outras coisas, não se tocaram com a parábola e disse: vai matar eles de modo violento, porque mataram o filho do dono da vinha, o dono não vai aceitar isso. E aí Jesus termina com chave de ouro, dizendo que o filho do homem, o filho do dono da vinha, mesmo sendo morto, ressuscitará, porque a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Aquilo que fora rejeitada por eles no passado ressurge da morte e traz esperança a cada um de nós. Ele é o Senhor desta vinha hoje, e Ele não quer que esta vinha se perca, e depende de nós, comprometidos pelo nosso batismo, a vivermos esta fé e esta esperança, que somos a vinha escolhida do Senhor. E isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Este reino está entregue a nós. Esse reino que antes era limitado ao povo de Israel, porque eles se fechavam, este reino foi alargado aos gentios pagãos, e nós entramos nesse reino por causa desta pedra que fora rejeitada e tornara-se pedra angular. Portanto, irmãs e irmãos, cuidemos desse reino, desta vinha, para que ela não nos seja tirada também, porque depende do esforço de cada um de nós, de nos comprometermos, de nos empenharmos em assumirmos a igreja como esta vinha que é do Senhor, assumirmos a nossa vida de cristãos como comunidades que pertencem ao Senhor, que nos abramos sempre a missão do Senhor. Neste mês de outubro, mês missionário, que abramos a nossa consciência para o compromisso missionário, para a evangelização e a missão da igreja. Mesmo em tempos pandêmicos, hoje parece que não tem mais pandemia, mas ela existe. E vamos ver o resultado dela logo a próxima semana. Vocês vão ver que aí os boletins começam. Não só aqui em Piritiba, mas no nosso Brasil por inteiro, porque não estamos atentos aos sinais de Deus, porque não estamos sendo obedientes a Deus, que não quer o nosso sofrimento, mas que por nossa desobediência nós próprios colhemos o
que nós plantamos. A vinha que está produzindo frutos selvagens e será destruída. E a destruição desta vinha hoje é por si mesma, que vai se dizimando pela falta de comprometimento em ouvir e fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.